Janja sofreu um caminhão de ataques na semana passada, principalmente da Rede Globo, por meio da Globo News. E acho que ela cansou de tomar pancada, foi pra cima. Então nós temos alguns vídeos aqui, inclusive ela tirando um sarro da Michelle, ela foi pra cima, humilhando a Michelle, coisa que ela não costuma fazer. E é bom lembrar que a Globo atacou bastante a Janja, porque segundo pesquisas, a Janja empata com Michelle. Detalhe, a Janja não faz campanha, a Janja não sobe no palanque, a Janja não fica cooptando o tempo todo as igrejas evangélicas. A Janja não tem nenhum emprego em partido para fazer crescer a sua candidatura. E mesmo assim, ela está empatada com Michelle. Isso é um fenômeno. É um fenômeno muito interessante. E isso desespera a grande mídia. Os deixa louquinhos. Eles ficam muito invocados e tentam desqualificar a primeira-dama. Só que todos esses que desqualificam a Janja, eles não têm metade do preparo que a Janja tem em termos de estudo, em termos de participação na vida social e política do Brasil. Inclusive, Michelle, perto dela, é um papagaio de pirata, que fica repetindo frases que dizem para ela alavancar quando está no púlpito ou quando está no palanque eleitoreiro. Um outro assunto que a gente quer tratar nesse vídeo é sobre o Aras. Vazou que a PGR passava para o CID informações sobre os processos, o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo. Eles estavam protegendo, blindando o Bolsonaro. Olha a sujeira daquele bando de safados. São criminosos na PGR. Vai dar ruim para esse pessoal. Outro dia a Luana Piovani falou num vídeo que o Lula não estudava, não se preparava, que ela não suportava ele, embora ela votaria nele. Caso seja ele Bolsonaro, ela vota nele, porque o Bolsonaro é um psicopata, é uma pessoa sem sentimentos, e o Lula é humano. Mas ela falou que o Lula é despreparado, etc. A Luana Piovani não tem formação alguma, só se tornou atriz por ser uma modelo de sucesso, muito bonita. Apenas isso a fez ser famosa. Nenhum mérito, nada consta no seu currículo, mas ela fala da falta de estudo do Lula. Ela que não entende nada de política, que inclusive ajudou na campanha do Bolsonaro em 2018. Então aprende aí, loirinha. Lula tem 35 títulos de doutor honoris causa. Você não sabe o valor disso, né? Você não sabe quem ganha isso. Você sabe quantos o Bolsonaro tem? 0. Então, procura ver o Fernando Henrique quantos ele ganhou. Eu não vou nem dizer aqui, compara com o Lula. Fora a premiação que o Lula está recebendo, uma honraria na França, que é uma coisa muito rara, vocês vão ver os detalhes, eu não vou adiantar para vocês. Então aprenda, viu? Tenha mais humildade. O Lula tem muito mais preparo do que você. Então, assim, eu acho ele melhor que o Bolsonaro, porque pelo menos ele tem humanidade. Ele tem humanidade. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, sei lá, o Bolsonaro é um boneco que só pensa em si. Eu nem sei, eu não consigo entender. Deve ser alguma coisa tipo psicopatia mesmo, assim, uma coisa na formação do cérebro, pra alguém realmente não ter empatia com os outros seres humanos. Então, quando agora deu Lula e Bolsonaro, vocês fizeram o favor de fazer essa grande escolha, né, entre essas duas estrelas da nossa política brasileira, aí, obviamente, eu sempre fui contra o Bolsonaro, né, porque o Bolsonaro realmente não dá, mas eu não consigo aturar o Lula. Não consigo, machista, não estudou, então abre a boca, fala merda, daí fica babando o ovo de tudo que é comunista, né? Vai lá. Tá aí outro papagaio de pirata que repete aquilo que escuta. Para começar, não existe nenhum país comunista no mundo hoje, existem países socialistas. Você não sabe o significado disso, e ele não baba ovo para comunista algum. Ele trata com respeito todos os líderes mundiais. Não é machista. Inclusive o governo dele é o governo que mais atende às demandas femininas. E besteiras quem fala o tempo todo é você. Ela não tolera, sabe por quê? Porque o Lula tem sotaque nordestino. Porque o Lula, ele fala assim como os pobres conversam entre si. Ele fala a linguagem do povo. Isso incomoda muito essa elite econômica, esses capachos da Globo. Então Luana Piovani, ela não suporta a população brasileira, a simplicidade, o senso comum a incomoda. Só que, por outro lado, ela também não tem nenhum bom senso.
Por outro lado, ela é despreparada. Ela fala como uma burguesa. O jeito de falar, a forma, parece de um burguês. Quando você atenta para as palavras e as coisas que ela fala, ela é uma pessoa extremamente despreparada, falando do Lula. Me fala quantos títulos doutor honoris causa você tem, loirinha? Fala para nós a sua formação, que nós não sabemos. Quantos livros você leu na vida? Quantas favelas você entrou para saber a real necessidade do povo? Qual o teu conhecimento de Brasil na prática e o teu convívio com a população necessitada? Você já entrou no MST para saber do que se trata? Você sabe lavar louça? Você sabe carpir com enxada? Você sabe pintar as paredes dos predinhos de luxo que você mora? Sabe consertar um carro que quebra? Há tantos conhecimentos que você não tem e eu gostaria de saber qual você tem. Porque como atriz, meia boca. Então, se nem para tua função você é preparada, fecha a latrina para falar do Lula. E a Polícia Federal pegou aí o Procurador-Geral da República do Bolsonaro, Augusto Aras. Mensagens do Tenente Coronel Cid com um outro coronel aí mostram que o Cid sabia de todos os inquéritos em que ele estava incluído, que eram inquéritos sigilosos, e sabia até quais crimes que ele estava sendo acusado. Só que tem uma coisa, o Cid diz que a fonte era o Augusto Aras e a Lindora Araújo. A polícia já sabe que o Augusto Aras tinha encontros secretos com o Bolsonaro. Agora só falta quebrar o sigilo dele e ver quantos encontros e por quanto tempo ele ficou falando com o Bolsonaro. Porque tudo indica que ele se encontrava com o Bolsonaro e vazava dados de todas as investigações para o Bolsonaro saber em que pé estava. Lembrando que o Augusto Aras arquivou mais de 300 representações contra o Bolsonaro na época da Covid pelos crimes que ele cometeu na pandemia e mais de 100 acusações contra o Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Era muito aliado dele. Vamos, Polícia Federal, tic-tac, tic-tac. Quem quiser saber tudo sobre isso, vai no link da minha bio e vai no Plantão Brasil no YouTube, que lá tem tudo sobre isso. E da primeira-dama. Se nós formos entrar por aspectos de primeira-dama, de questões familiares, e de a cada momento recuperar determinados incidentes, eu quero começar por um. Não há como o Brasil passar vergonha maior comparando-se as viagens e os contatos com a quantidade de cocaína que foi encontrado no avião presidencial na época do presidente Bolsonaro. Da mesma maneira, esse daqui vem do Metrópolis. Clã Bolsonaro levou amigos, pastores e até cachorro em aviões da FAB. Uma ex-primeira-dama, Michele, a época primeira-dama, ela levou até um cachorro. Eu estou falando isso aqui, eu diria assim, com razoável constrangimento, exceto a questão do tráfico de drogas. Eu tenho que pensar na minha roupa, eu tenho que pensar no meu cabelo, porque eu mesma que faço meu cabelo, eu tenho que ver... Tirei o óculos, eu não enxergo quase nada, é tudo embaçado, como é que eu me maquio? Às vezes eu tô num hotel... Tem aquele óculos que é um só, você não maquiar um outro. dá certo aquilo pra mim, já tem. Mas você não viaja com maquiador, cabeleireiro? Não sou essa, você tá confundindo a primeira... Foi de propósito. Então é a outra, não sou eu. Eu não sei vocês, mas eu adorei o senso de humor da Janja. Mas olha, se eu tivesse no lugar dela, eu já estenderia outros assuntos. Por exemplo, eu não mato carpas para pegar as moedinhas, eu não recebo cheque do Queiroz, eu não sou conhecida como amante do Valdemar da Costa Neto, eu não sou conhecida como corrimão de congresso, eu não subo em palante de igreja de crentes para dar uma de santinho e ficar falando em línguas. Eu sou estudada, eu tenho pós-graduação, eu sempre trabalhei, já sou até aposentada, eu sei o que falo na hora que eu quiser e o que eu quiser, porque eu tenho o aval do meu marido. E eu estava num jantar informal com o Xi Jinping quando surgiu assunto de redes sociais e eu sim falei o que é preciso, e eu ainda emendaria mais, né? Que é preciso acabar com as fake news, principalmente dos políticos e dos extremistas bolsonaristas que vivem, né, disseminando mentiras e atacando também, né, ministros, o próprio presidente, enfim, né? É uma mulher que fala como a gente, mas que é uma pessoa estudada, uma pessoa inteligente, não é uma mulher que simplesmente se infiltrou em Brasília para se dar bem na vida, né? Que desgraça!
Procurador-Geral da República, Augusto Aras, estava assim, ó, com o Bolsonaro. Por isso que ele era chamado de engavetador-geral da República. Alô, estimados, estamos de volta. Agora sim está comprovado. Mauro Cid diz que tinha informações diretas da PGR, do Augusto Aras, por isso que eles eram assim mesmo, né? Como vocês estão vendo aqui, Mauro Cid está comentando, né? Agora vazou, a gente está sabendo. De cabeça eu estou em 6 processos, fake news, milícias, atos antidemocráticos, vazamento, desinformação, inquérito dos empresários, sigilo bancário e telemático quebrado, desinformação, tráfico de influência, rede de financiamento, grupo político do Atos, informação passada de forma reservada pela PGR e pela PGR da Lindoura Araújo. É isso mesmo, por isso que Bolsonaro não foi acusado em nada no tempo que ele foi presidente de nenhum crime, porque o engavetador Aras engavetava todos os processos. Que interessante isso, por isso que ele não foi condenado a nada, julgado a nada, porque a PGR, que deveria mandar para frente os processos, engavetava. Então, por isso que Bolsonaro se livrou. Mas agora, o tempo são outros, é outro procurador da República, e o STF está em cima e vai sim condenar Bolsonaro à prisão. Então, gostaria que vocês comentassem aqui esse Augusto Aras e a Lindoura Araújo. Eu me lembro deles. Eles estavam por detrás para preservar e salvar Bolsonaro da cadeia. Agora, não mais. Comente aqui. Olha essa bomba. A gente sabe que a direita é tão voraz e corrupta e traíra que quando com fome eles devoram até a si mesmos, quando não concordam uns com os outros. A última agora foi o Fábio Van Garten, que foi demitido porque teve uma de suas conversas com Mauro Cid vazada. Essa conversa, ao ser sugerido que Michele Bolsonaro fosse a candidata para a presidência em 2026, Fábio Van Garten respondeu que ele preferiria votar no próprio Lula. Que Mauro Cid concordou, eu também. Gente, foi muito hilária a divulgação desse áudio, só que isso deu merda, Michele Bolsonaro, os apoiadores dela ficaram putos e eis que o Fábio Van Garten foi demitido do PL. Os próprios bolsonaristas preferem votar em Lula do que em Michele. Curioso é que essa gente vive falando em liberdade de expressão. E aí quando o Fábio Van Garten manifesta sua liberdade de expressão dizendo que prefere votar em Lula, por brincadeira apenas, ele é demitido, amigo. Eles não aceitam uma brincadeirinha. Liberdade de expressão? Só quando convém. É claro que isso é ironia, porque esses fascistas radicalizados nunca votariam em alguém da esquerda. Acho que foi engraçado, foi. Olha, essa entrevista da primeira-dama Janja ao podcast da Folha de São Paulo ontem foi só para irritar os bolsonaristas que estão dando chilique até agora nas redes sociais, até porque a primeira-dama aproveitou o momento para dar aquela alfinetada expondo a ex-terceira-dama Michele Bolsonaro, né? Olha só, vou trazer aqui a matéria aqui no portal Brasil 247, que traz a manchete assim, ó. Janja ironiza Michele Bolsonaro, abre aspas, não sou dessas. Eita caramba, olha só. A primeira-dama Rosângela da Silva, Janja, fez críticas indiretas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro durante a entrevista ao podcast da Folha de São Paulo, divulgado nesta sexta-feira, 23. Questionada se costuma ser acompanhada por maquiadores em viagens oficiais, Janja ironizou, abre aspas, não sou dessas. Você tá confundindo a primeira-dama. Então, é a outra, não sou eu. Em tom descontraído, acrescentou que costuma se maquiar sozinha, mesmo com dificuldades. Abre aspas. Às vezes, é exaustivo, porque eu tenho que passar minha roupa, eu mesmo faço meu cabelo, tirou os óculos, não enxergo nada. Como é que maquio? Disse, né? A fala foi interpretada como uma alfinetada a Michele Bolsonaro, conhecida por viajar com o maquiador uruguaio Agostinho Fernandes, inclusive em compromissos como a posse do Donald Trump e o funeral da rainha Elizabeth II, né? Olha só, pessoal. Para você ver o que me deixa revoltado com a hipocrisia da extrema-direita, é isso aqui, ó. Deus nos livre, né? Se a primeira-dama tivesse ali um maquiador para andar grudado nela 24 horas por dia. Cara, nem queira imaginar o que a extrema-direita estaria acusando a primeira-dama Janja neste momento, cara. Mas não, quando é a Michele Bolsonaro, eles acham bonitinho.
eles acham bonitinho, né? Durante a entrevista, a Janja também abordou a polêmica recente envolvendo sua figura pública. Ela mencionou o episódio envolvendo um jantar com o líder chinês Xi Jinping, no qual comentou os riscos de uma rede social aí para crianças. Abre aspas. Não foi quebra de protocolo nenhum. Nós estávamos no jantar, conversando, não entrei na sala gritando. Quer dizer, eu não posso falar? Não sou um biscoito de porcelana, disse ela, né? Ele, Lula, nunca falou para mim, não fale, fique quieta. Se ele fosse essa pessoa, eu jamais teria casado com ele. Não existe a possibilidade de falar alguma coisa e vamos combinar que eu tenho bom senso e me considero inteligente, acrescentou a primeira-dama, né? Isso aí foi só um resumo aqui que o site fez aqui da entrevista da primeira-dama. Ela falou bastante coisas ali que está repercutindo nos grupos de zap aí dos bolsonaristas até agora. E eu acho bom quando a primeira-dama deixa os bolsonaristas irritados. Quando chegou o caso das joias, que mostrou ali que o Bolsonaro não apenas tentou dar golpe, mas é bandido, o Bolsonaro mudou de advogado. Porque ali o Bolsonaro sabia que ele não precisava se defender juridicamente. Obviamente, juridicamente também, mas para isso ele tinha outros advogados. Mas ele precisava, principalmente, se defender perante o seu público, na comunicação. Por isso ele colocou o seu comunicador como seu advogado no seu pior momento, Fábio Weingarten. Eis que descobrimos que durante esse tempo todo, o Weingarten preferiu Lula. O Thiago, ele preferiu Lula ao Bolsonaro? Não. Mas preferiu Lula contra a atual principal candidata do Bolsonaro para 2026, que é a Michele Bolsonaro. O gado raivoso surtou de vez, gente. Tem até bolsonarista defendendo o voto no Lula agora, pra vocês terem ideia. O Fábio Weingarten, braço direito do Bolsonaro, acabou de ser demitido do PL porque falou o óbvio, que prefere votar no Lula do que na Michele Bolsonaro. E não é meme não, tá, gente? Tem print dessa conversa que até o Mauro Cid, ex-braço direito de Jair Bolsonaro, falou a mesma coisa. O mais engraçado é ver todo esse pessoal que tanto critica a Janja, uma primeira-dama do bem, tendo que agora defender a Michele Bolsonaro para presidente, que teve as suas contas pagas pelo Queiroz, que viajava de avião da FAB com seu maquiador, que fazia um monte de palhaçada pelo mundo. Isso aí é uma história trágica, comédia do que é a extrema-direita. Isso aí é o resultado do que a gente vai ter no ano que vem, que é Lula reeleito. Compartilha ao máximo esse vídeo pro desespero do gado. Vergonha é o que a sua tia fez no Brasil. Vergonha é você ter o sobrenome Rousseff no seu nome. Eu tenho muito orgulho de ter o sobrenome Rousseff, porque a minha tia, presidenta 2 vezes, é hoje presidente do maior banco do mundo, enquanto o seu presidente está prestes a ir pra cadeia, pra jaula. 20 anos na jaula! E o seu chefe lá de Brasília também não tá indo pra muito longe não, que é a vergonha de Minas Gerais. Foi vereador aqui, 2 aninhos, não fez nada para essa cidade, virou deputado, não fez nada para Minas Gerais, que presta, e a sua caminhada aqui é a mesma coisa. Ajudar o povo de Belo Horizonte, que é bom, absolutamente nada. Bolsonaro não tem vez e nós vamos ganhar de novo para poder mostrar de qual lado que o Brasil tá. Os bolsominions pediam tanta anistia que ela foi dada. Só que pra Dilma, ela buscava reparação em razão às torturas que sofreu durante a ditadura. Segundo aí várias matérias da imprensa, o Hugo Mota acusou aí o Sóstenes Cavalcante de enganar parlamentares. Quando ele faz isso, o Hugo Mota, ele está tentando aliviar a barra dos parlamentares do Centrão junto a ministros do STF, porque vamos lembrar que 269 deputados assinaram o pedido de urgência para votar um projeto de lei que prevê impunidade para quem tentou matar o Bolsonaro, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. E imagine quem mais ia matar depois. O presidente Lula será homenageado pela Academia Francesa de Letras agora em junho. Ele será o segundo brasileiro a ser homenageado por essa academia desde Dom Pedro II. Fica aqui comigo um minutinho que eu vou te contar essa proeza. A Academia Brasileira de Letras Francesa está preparando um evento de portas fechadas que acontecerá agora em junho. E o motivo é esse que eu acabei de falar no início do vídeo. Parabenizar e honrar presidente Lula. Devemos deixar bem claro que a Academia de Letras Francesa não faz isso com todo mundo. Até então, desde quando foi fundada até agora, só apenas 15 pessoas receberam essa honra. E Lula é uma delas agora. A cerimônia acontecerá em Paris e terá um nome lá que Lula já recebe aqui há muito tempo no Brasil. O pai dos pobres. Esse vai ser o título
da noite de honraria para o presidente em Paris. Serão apresentados e levados em consideração os trabalhos feitos pelo presidente em seus 3 mandatos em relação à saúde, economia e bem-estar da população. Em quesito à saúde, o SUS não fica de fora. Como já falamos em outros vídeos, o SUS tem sido exemplo para outros países colocarem gratuitamente, da forma que o SUS trabalha, todo atendimento médico em relação às pessoas mais carentes.